Vida, amém? E eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 7. A palavra do Senhor, ela é tão poderosa e tão viva. O título da nossa mensagem hoje é Compassivos. Nós estamos vivendo como Igreja Batista da Lagoinha o ano da compaixão. Ano da compaixão. Quem exerce compaixão é compassivo. Então nós precisamos entender qual é a nossa missão esse ano. Porque se você ainda não percebeu em meio a esse caos, hoje nós queremos desenhar para você. Ninguém vai sair daqui com dúvidas de qual é a missão, de qual é o propósito, qual é o caminho a ser trilhado hoje e nos próximos dias. Nós temos um caminho a trilhar e nós precisamos trilhar esse caminho com Jesus. Você já parou para pensar, e essa foi uma pergunta que o Senhor colocou no meu coração, para ministrar essa palavra de compassivos, compaixão? Por que tanta maldade no mundo? Você já parou para pensar? Deus, por que estamos vivendo um tempo de tanta maldade? São raras as pessoas que demonstram ter caráter. São poucas as pessoas em quem nós podemos confiar. Somos um povo que anda desconfiado. Não abrimos o nosso coração para ninguém. Não compartilhamos dos nossos pensamentos. Não compartilhamos os nossos sentimentos. Porque o julgamento, a crítica e as ações da humanidade, elas estão muito colapsadas. Então nós estamos vivendo um tempo de egoísmo, um tempo de individualismo, quando na verdade nós fomos criados para viver em comunidade, em família. Quando aconteceu tudo que aconteceu aqui em Canoas sobre a enchente, muitas pessoas falaram: ainda bem que eu estou em uma igreja, porque eu estou sendo suprido e cuidado. E outros se viram sozinhos, mesmo frequentando igreja. Não por culpa da igreja, mas por culpa de um distanciamento do coração. Não pediram ajuda, não vieram ajudar. Então é algo que nós precisamos parar e pensar. O que age por trás da humanidade que tem feito o ser humano tão desacreditado? Em quem confiar para deixar os nossos filhos? Quem está lá na escola? A nossa confiança, ela tem que estar no Senhor. O Senhor designa os seus anjos para cuidar dos nossos filhos, dos nossos bens, da nossa família. E o Senhor sempre vai cuidar do seu povo e dos seus filhos. Mas tem uma parte que cabe a nós nos posicionarmos. Esse é a porção que é a responsabilidade minha e sua. A palavra de Deus diz que nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós vamos agradar a um, ou vamos desagradar a outro. Não existe nós sermos apenas do bem, mas não acreditarmos em religião nenhuma. Fazer o bem, mas eu não confesso fé nenhuma. Ou nós somos do Senhor Jesus, ou nós pertencemos ao maligno, ao príncipe deste mundo, que se chama Satanás. Não existe meio termo. E a palavra do Senhor diz que Ele vomita aquele que é morno, o indeciso, que não é frio nem quente, porque não se posiciona no mundo espiritual. A verdade é que o Senhor tem nos chamado essa noite para um posicionamento, amém, igreja? Teve gente que veio no culto de manhã
e voltou de noite. Eu não sei se gostou de apanhar ou se quer ouvir pela segunda vez para pegar bem a informação. Mas uma verdade contida na palavra, na Bíblia, ela precisa ser pregada dia e noite. Ela nunca vai ser uma mensagem velha, porque a palavra do Senhor, ela é atemporal. E para esse tempo o Senhor está nos chamando para sermos sim compassivos, cheios de compaixão. Mas para isso nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos organizar a casa. Nós precisamos ter um posicionamento, uma convicção firme. Quando nos perguntar, a gente não pode ter dúvida da nossa salvação. Nós não podemos ter dúvida a quem nós servimos. O profeta Josué disse, em um certo tempo onde estava sendo questionado: eu não sei a quem vocês escolherão servir. Se não querem servir ao Senhor, ok, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aquele homem, ele trouxe um posicionamento. E diante dos céus, eu tenho certeza e convicção que se rompeu as bênçãos do Senhor sobre a casa dele. Como é precioso quando nós nos posicionamos. Algo no mundo espiritual, entre o céu e a terra, começam a se mover. Então não brinque com o pecado. Não brinque de ser crente. Porque a gente pode ter cara de crente, se vestir como crente, andar como crente e não ser crente. A gente pode vir numa igreja todo domingo e voltar para casa e dar mau testemunho para os nossos filhos. A gente pode saber versículos de cor e dar lição de moral em muita gente, mas a nossa boca está cheia de perversidade, maledicência, de fofoca. Então nós precisamos ter um posicionamento, porque Jesus está voltando, e é já 7 anos que nós pregamos isso. Jesus está voltando, e quando Ele voltar, o que Ele encontrará? Como Ele encontrará a sua igreja? Então, essa ministração, ela precisa ser pregada. Doa quem doer, amém? Você está aí ainda? Glória a Deus. O texto de Mateus capítulo 7 versículo 12 diz: assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam. Vou repetir: assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Eu cresci ouvindo um ditado popular que dizia assim: não faz para os outros o que tu não gostaria que fizessem para ti. Mas olha que interessante, não faz para os outros o que tu não gostaria que fizesse para ti. E a Bíblia é tão profunda e poderosa que ela diz: faz para os outros o que tu gostaria que fizesse para ti. Sabe por que isso é profundo? Porque isso revela um cuidado com o outro. Quantos gostariam de chegar em casa e ter uma comida quente esperando? Não tem ninguém. A minha casa tem muitos filhos, muita gente. Então até eu tomar banho, às vezes até já deu desânimo em tomar banho, né? E eu lembro que também na minha casa, quando eu tinha os meus irmãos, eram muitos irmãos, fila para o banho. Então qual é o sonho de quem tem família grande? Chegar e o banheiro está liberado para tomar o banho quente. A comida estar pronta. Quem gostaria de chegar em casa e receber massagem nos pés, depois de um dia de caminhada, de ficar de pé? Tem alguém aqui que gostaria de ser cuidado, de ser amado? Todos nós. Mas qual foi a última vez que nós oferecemos um banho quente? Preparamos a comida no horário para quando os filhos e o marido ou o esposo chegassem em casa, estivesse tudo quente. E oferecemos uma bacia para lavar os pés. Ah, igreja, o discurso é bonito. Está na hora da gente viver a prática. Porque o cuidado é se colocar no lugar do outro. Você sabe o que é compaixão?
Não é ter pena de quem está passando necessidade. Não, compaixão não é chorar porque o outro está sofrendo. Ser compassivo é se colocar no lugar do outro e fazer algo para amenizar a dor e o sofrimento do outro. Compassivo não é ficar passivo, omisso, cada um no seu quadrado. Não, o Senhor nos convoca a sairmos do nosso mundinho, para nós podermos ser socorro para aquele que está necessitado. Socorro com uma palavra de ânimo, de esperança para quem está desanimado. E nas nossas ações e nas nossas palavras, Jesus sempre será a melhor resposta. Esse mundo aí fora está vivendo a maldade, porque está longe de Deus. E deixa eu te contar, sempre existiu maldade, desde o Éden. Sempre existiu. Porque sempre existiu a escolha pelo pecado. Mas por que nos nossos dias e os fins dos tempos, nós viveremos tempos como de Sodoma e Gomorra? Por quê? E eu quero te contar aqui algo que talvez você ainda não tenha parado para pensar, mas que pode mudar a tua vida. Você está prestando atenção? Amém? Satanás, ele sabe que os seus dias estão por findar. O diabo vive em uma fração de tempo que não é o nosso tempo. Por isso não faltam anos ou meses, faltam dias para o reinado do diabo terminar. E não há nada que ele faça que ele possa mudar a sua história e o seu destino. Mas ele fará tudo para mudar a sua história e o seu destino. Porque quando o diabo queria ser igual a Deus e não conseguiu, queria ter o que Deus queria e não conseguiu, ele viu que o Senhor era um pai. E o que mais destrói o coração de um pai, igreja? Maltratar os seus filhos. E se nós pararmos para pensar nisso, dá até vontade de chorar. Porque Deus amou a humanidade, amou cada um de vocês, amou Canoas, amou Rio Grande do Sul, amou o Brasil, amou todas as nações da terra, e chamou os seus filhos para viver em santidade, em temor e arrependimento. Mas o diabo tem sim corrompido corações e mentes, feito convites tão sedutores para levar a sua alma para o inferno, para que Deus Pai sofra. Sabe qual é o problema dessa geração? O pecado. Eles desprezam a santidade, fizeram do sexo um Deus, fizeram do dinheiro um Deus, se afastaram da santidade de Deus, da presença do Pai, da comunhão. E é por isso que a nossa geração tem sofrido tanto. Você diz: não, pastora, é um assalto ali, é só quem se envolve. Não. O diabo está andando como ao teu redor, buscando a quem tragar. Ele veio roubar, matar e destruir. E quando nós damos abertura, permitimos através do pecado, da legalidade, nós sofremos as consequências das nossas ações. Então hoje fica um convite para nós buscarmos a santidade. Nós não queremos entristecer o nosso Pai.
O Senhor está em busca de filhos adoradores, filhos que realmente amem viver o que o Senhor tem para cada um de nós, filhos preocupados em se parecerem com o Pai, filhos que busquem o padrão de Deus. O mundo aí fora, com as suas mentiras e vã doutrinações, vão dizer: padrão? Que gente quadrada, ridículos. Quem quer seguir padrão? A gente quer ser livre. Mas deixa eu te dizer, o padrão de Deus nos protege. O padrão de Deus nos aperfeiçoa. O padrão de Deus nos completa. O padrão de Deus nos preenche. O vazio que existe na humanidade é a falta de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia! E no texto de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz que eu estou crucificado com Cristo. Assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O que predomina, a minha vontade ou o que é necessário ser feito? O meu conforto ou o que é necessário ser feito? Sabe o que eu amo na maternidade? Ela me libertou de mim mesma. Desde o dia em que eu soube que eu estava gerando meu primeiro filho, eu não vivo mais para mim mesma. Sabe por quê? Porque eu quero que eles vivam, eu quero que eles se desenvolvam, eu quero que eles conheçam o Senhor, eu quero que eles conheçam e se relacionem com Deus Pai. Eu cuido do que eu falo em casa e como eu ajo em casa, na minha maternidade, no meu casamento. E isso é uma decisão da nossa família, no nosso lar. Por quê? Porque os nossos filhos, eles têm propósito. E eu quero que eles tenham uma infância maravilhosa, como Deus Pai preparou para eles. Eu quero que eles vivam experiências com o Senhor, como o Senhor planejou para eles. Eu não quero ser empecilho para que a glória de Deus se manifeste na vida dos meus filhos. A maternidade e a paternidade nos livra de nós mesmos. Por isso que sim, nós precisamos ter muitos filhos. Sim, nós não precisamos temer constituir família. Porque quando nós precisamos amar os nossos filhos, cuidarmos dos nossos filhos, nós negamos a nós mesmos. Essa semana eu vivi uma experiência de enfermidade com os meus filhos. E como dói no nosso coração a impotência de tirar a dor deles. E nós oramos todos os dias, em muitos turnos, pedindo para que o Senhor curasse a nossa filha Isabel. Ela já está medicada. Depois de 5 dias de muita febre, nós descobrimos que era apenas um vírus que precisava ser combatido com uma medicação certa. E ela já está tendo melhoras. E glória a Deus por isso, porque a medicina também é um lugar de cura. O Senhor também usa médicos para curar os seus filhos e trazer alívio. Mas nesse tempo, eu quase não dormi. Até uma irmã falou: pastor, acho que tu está mais magra essa semana. É verdade, porque a gente quase não come. Sabe por quê? Nós queremos o bem-estar dos nossos filhos. Você é filho amado de um Pai eterno e compassivo, que se coloca no seu lugar a ponto de entregar seu único filho para morrer e te trazer liberdade. Liberdade espiritual, liberdade do pecado, liberdade de você mesmo. Você precisa ser livre de você mesmo, da carne, das suas dores, do seu passado. E é isso que Jesus faz. Ele traz libertação. A palavra de Deus diz que Ele não ousou por usurpação ser igual a Deus. Antes Ele se esvaziou de si mesmo, para assumir forma de homem, passar por tudo que nós passamos, viver todas as nossas dores e dizer no final: eu venci o mundo.
Você vai vencer esse mundo. Não tenha medo do que está lá fora. O Senhor é contigo. Ele é o nosso general de guerra. Não tememos o dia mau, porque o meu Redentor vive. Eu tenho um pai. Eu tenho um pai. Eu tenho um pai. Você é filho. Aleluia! Posso começar a pregar? Não, estou brincando, já estou na metade. Então o diabo, ele está trabalhando. Ele está trabalhando porque ele quer levar o maior número de pessoas possível para passar a eternidade no inferno com ele. E nós estamos em missão. Nós temos a cura e o remédio para a humanidade, que se chama Jesus. Então quando você ver alguém sofrendo, sabe aquela pessoa carrancuda, que na aparência, na expressão dá para ver tristeza, angústia, opressão, não hesite em falar de Jesus para ela e para ele. A humanidade precisa ouvir que Jesus é a resposta para as nossas dores. Jesus é a alegria do nosso viver. Jesus é o que nos dá forças todo novo amanhecer para lutar as nossas guerras, como nós ouvimos no culto passado, mas também para transformar a nossa vida, para que nós possamos gerar frutos. E é isso que a compaixão nos leva, a gerar frutos. Fala para a pessoa que está do teu lado: quem exerce compaixão é compassivo. Pode repetir: compaixão não é sentimento, é ação. Agora faz um convite para essa pessoa: bora bora servir, bora ser igreja, bora sair do comodismo, bora ficar só na sua vida, bora viver o novo de Deus. E a palavra do Senhor diz em Mateus 6, capítulo 24. Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um, não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses de outros. Será que a gente tem vivido essa expressão, essa verdade? Considerar os outros superiores? Não. Passou com o carro na frente do meu, eu buzino e passo por cima também. Superior a mim? Não. A vaga do emprego é meu, custe o que custar. Será que a gente tem considerado as pessoas superiores a nós mesmos? Não. O meu problema é maior que de todo mundo. Eu resolvo o meu problema, eles que resolvam os deles. A minha casa inundou. Problema é de quem inundou a sua casa. Se toda a humanidade tiver esse pensamento, nós vamos à ruína. A palavra de Deus nos ensina a nos importarmos. Eu não tenho muito, mas o que eu tenho eu te dou. E nesse tempo nós estamos vendo isso e vivendo isso. Quantas pessoas, nesse tempo de caos em Canoas, no Rio Grande do Sul, pararam para pensar: se acontecesse em outro estado, será que você sairia do seu conforto para ir ajudar os outros? Ou você teria aquele pensamento: não, eles não merecem, eu vou cuidar da minha vidinha? Quantas vezes esses pensamentos malignos permeiam no nosso coração e na nossa mente, e muitas vezes encontram casa e fazem morada. Por isso que nós somos, em muitos, egoístas. Não permita que esses pensamentos malignos
façam morada no seu coração. Nós precisamos ter um posicionamento. Eu sirvo a Jesus Cristo. Então, eu tenho uma responsabilidade com o meu Senhor, em ser compassivo, em viver compaixão, em cuidar do outro, mesmo que não haja gratidão, mesmo que não haja presente no final, mesmo que não haja engajamento, mesmo que no final ninguém fique sabendo do que eu fiz. O meu Senhor sabe. O meu Senhor vê, o meu Senhor reconhece. Você pode aplaudir a Jesus? Nada sobre a terra passa desapercebido do nosso Senhor, nem a nossa omissão, nem a nossa preguiça. Mas aqueles que fazem, saibam que tudo aquilo que vocês fazem para a glória de Deus será abençoado, frutificará, porque é o Senhor quem dá o crescimento. Então nós precisamos ter sim um coração que considere o outro superior a nós mesmos. Esposa, cuida desse homem. Marido, cuide da sua mulher. Considere. E essa palavra considere é valorize. Para de só cobrar, para de só achar defeito, para de só reclamar, para de criticar. Você sabe o dia duro que ele teve hoje? Você sabe a pressão que ele aguenta? Você sabe que dia duro ela teve hoje? Você sabe da sua exaustão, do seu cansaço físico, emocional? Você já parou para se colocar no lugar do outro hoje? Esse é um exercício que a gente tem que fazer o tempo todo. Gente, a gente salva casamento fazendo isso. É tão bom casar com uma pessoa que se coloca no seu lugar. Servo uns dos outros. Competição de quem serve mais ao outro. Mas isso não é natural da nossa carne. Isso é uma decisão que nós temos que tomar em Cristo Jesus. Porque isso é fruto do Espírito Santo. Então, se você é cheio do Espírito Santo, você cuida de todos que estão na sua casa, na sua volta, no seu trabalho. Você tem um coração generoso, compaixão. E eu quero que você abra a palavra do Senhor. E nós já estamos terminando. No livro de Lucas capítulo 10. Em Tiago diz que a fé por si só, se não for acompanhada de obras, é morta. Sabe o que isso quer dizer antes da gente ler o texto de Lucas? Que nós precisamos fazer. Ter fé para você mesmo é morto. É impossível uma pessoa cheia do Espírito Santo não ter vontade de transformar o mundo. Sabe aquele amor de quem descobriu Jesus? Que quer fazer. A gente tem que dizer calma. É só um ministério por vez, 2 ministérios por vez. Mas quando o povo conhece Jesus, ele fica deslumbrado com o poder e com o amor de Deus. E ele quer contagiar todo mundo, ele quer cuidar do rebanho, ele quer fazer acontecer. E a gente não pode negligenciar a nossa casa, os nossos filhos, o nosso trabalho. Mas como é bom ser igreja. E eu falo isso de boca cheia, porque eu cresci numa família que amava a igreja. Era segunda a segunda e não era fanatismo. Era estar na casa do Senhor para louvar, para servir, para limpar o chão, para fazer o que era necessário. Era na vigília, era nos hospitais. Por mais de 10 anos da minha vida, todo domingo de Natal, todo dia de Natal, dia 25, eu ia com os meus pais, meus irmãos, nos hospitais e com muitos irmãos da igreja, para tocar louvor no hospital. Como eu não toco e não canto, eu orava pelos enfermos. Eu tinha 10 anos de idade.
Eu vi gente ser curada quando eu tinha 10 anos de idade. Eu vi a miséria quando eu tinha 7 anos de idade, fazendo sopão nas vilas. Isso não é mérito, eu simplesmente vivi a cultura. E eu fui abençoada em viver a cultura do reino dos céus na terra. Uma família que amava ser igreja. Você precisa amar ser igreja. Você precisa amar fazer a obra do Senhor. Você precisa amar ver batismo. Hoje de manhã, depois eu vou pegar toda aquela água lá, eu vou tomar todinha, ninguém leva, hoje é minha, porque eu estou desidratada. Eu estou chorando desde de manhã, porque cada pessoa que descia as águas era uma história de salvação, era uma história de um cônjuge, de uma mãe que orou por anos. Era história de pessoas que não podiam ouvir o Evangelho, mas conheceram Jesus através das libras, através de pessoas que se dispuseram. O nome de Jesus vai ser propagado sobre a terra. Você precisa estar disposto, porque é você que o Senhor vai usar. Instrumento de amor, instrumento de salvação. Nós amávamos ser igreja e eu amo ser igreja hoje. E isso nunca foi um fardo, isso nunca foi pesado, porque a presença de Jesus, a comunhão com os irmãos, é isso que nos move. Sim, pessoas não são perfeitas. Talvez você tenha tido uma péssima experiência na sua igreja. Talvez isso se tornou um fardo ao longo dos anos. Mas eu quero te dizer que Jesus não é um fardo. E nós vivermos o amor de Jesus e frutificarmos é algo tão poderoso, tão vivo. Não deixa o diabo roubar o prazer do seu coração e da sua família em servir a obra do Senhor por causa do mau testemunho de poucos. Não deixa o diabo roubar a alegria da sua frutificação, do seu fazer, do seu cuidar dos outros, das suas obras, do exercitar os seus dons, por mau testemunho de poucos. O Senhor se alegra quando a sua igreja é ativa, compassiva, quando nós assumimos a responsabilidade. E no texto de Lucas, capítulo 10, fala de um homem doutor da lei. Você está aí ainda? Aleluia! Capítulo 10, versículo 25. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que esse homem queria? Vou ler de novo, presta atenção, povo. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que esse homem queria? Vida eterna, salvação. Então Jesus falou: o que está escrito na lei? Como você interpreta? Ué, você não é sabedor da lei? Responde você. Sabe que às vezes eu imagino Jesus um pouquinho sarcástico? Só um pouquinho. Será que Jesus era um pouco irônico assim? Ué, mestre da lei, interpreta, ué. Ele respondeu: ame ao Senhor o seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a você mesmo. Jesus disse: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. O que esse homem queria? Salvação. O que Jesus falou? Cumpre a lei e você viverá. Mas ele queria viver ou ele queria ser eterno? Ele queria a salvação. Então ele quis se justificar. E aí ele disse no capítulo 29. Quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse:
Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de salteadores. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Coincidentemente, um sacerdote descia por aquela estrada e, tendo visto o homem, passou pelo outro lado. De igual modo, um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Ele se aproximou e lhe enfaixou as feridas, depois de derramar vinho e óleo nelas. Então colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver a mais. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Sabe o que esse texto nos ensina? Não só a ajudar o necessitado, a ter misericórdia. É um pouco mais profundo. O sacerdote, ele era aquele que fazia os sacrifícios de expiação pelos pecados do povo. E o levita era quem cuidava do templo e levantava adoração ao Senhor. Ou seja, eles conheciam a Deus. Eles sabiam a resposta, eles sabiam o que era a cura. E eu gosto de pensar que esse homem que estava à beira do caminho, não só ele foi assaltado e viveu uma violência, mas ele estava sofrendo, ele estava sobre o domínio do maligno, vivendo dores, vivendo roubo, perdas. Esse homem estava sobre o poder das trevas. Por que o sacerdote e o levita não levaram esse homem para ser cuidado? Nós voltamos à questão. Nós podemos dizer que vamos a uma igreja e não sermos uma igreja de verdade. Nós podemos cantar louvores, nós podemos saber a Bíblia de cor, mas se nós não frutificarmos em amor, em cuidado, de nada vale. Nós podemos falar a língua dos homens, dos anjos, mas se nós não tivermos amor, de nada vale. Eu gosto de pensar que esse samaritano é Jesus. Quantos de nós já estivemos à beira do caminho? Aí o Senhor veio, colocou óleo de unção, curou as nossas feridas, tratou as nossas dores. O Senhor nos levou para uma hospedaria, nos amou. E no final ainda tem o vinho, que simboliza a alegria de ter sido encontrado pelo Senhor. E o texto ainda fala que ele deixou o homem na hospedaria. E ele deixa a nossa fé cheia de esperança. Porque ele diz que quando ele voltar, ele pagará as despesas. Eu creio que o nosso Jesus voltará. E nós precisamos ir e fazer o mesmo. É o que Jesus disse no final desse texto. Você quer herdar a vida eterna? Vá e viva o que Jesus ensinou. O padrão de Deus não é algo impossível a ser atingido. É só você parar de olhar para você mesmo e de se comparar com os outros. Olha para o Senhor. Ele é o padrão perfeito e segue com os olhos no Senhor. Mesmo que não haja reconhecimento, mesmo que não hajam aplausos, mesmo que não valorize o que você faz, mesmo que ninguém venha dizer e te ajudar e te incentivar, o Senhor é um bom motivo para todos os dias nós acordarmos e tomarmos a nossa fé, tomarmos o nosso amor, tomarmos o nosso dia para a glória de Deus. Ele é o nosso alvo. Você pode aplaudir ao Senhor? Ele é
o amor perfeito, o padrão. O Senhor é o padrão. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, Paulo diz a Timóteo: torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até que a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti. Você é filho amado. Papai te deu dons. Exerça em amor para os seus irmãos. Exerça em amor. A vida não pode ser só casar, trabalhar, ir na igreja no domingo e na segunda-feira começar tudo de novo. Trabalhar, cozinhar, limpar, ir na igreja. Não, a vida é muito mais do que isso. Nós estamos vivendo um tempo sobrenatural, onde as pessoas estão dizendo: eu tinha vários preconceitos com a igreja, mas eu estou vendo as obras e eu quero conhecer o dono da obra. O nome dele é Jesus. Não para que homem se glorie, mas para que o nome dele seja exaltado. Nós vamos chegar no céu rodeados de irmãos. O primeiro culto dessa igreja, que foi lá no Sesgapa, quando nós víamos os irmãos chegando, nós nos emocionávamos. E o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração: assim vai ser a chegada no céu e muito mais. Cada irmão que nós vermos chegando vai ser uma alegria, porque vai ser a vitória. No céu não haverá a maldade do mundo. No céu não haverá dor, morte, tristeza, angústia. No céu nós teremos uma eternidade de adoração e comunhão com o nosso Senhor. O céu é o nosso destino. O céu é o motivo da nossa existência. Voltar ao céu é o que nos impulsiona, é o que tem que arder em nosso coração. Mas não sozinhos, com o máximo de pessoas que nós pudermos levar. Nós queremos ministrar salvação. Nós queremos ministrar Jesus através de uma roupa quente, através de uma cesta básica, através de um abraço na hora em que estamos limpando as casas. Nós queremos que o mundo conheça Jesus. Apesar das nossas dores, o nome do Senhor será glorificado. O nome do Senhor será glorificado. Que nós possamos viver um tempo de genuína compaixão. Fomos chamados para sermos compassivos, nos colocarmos no lugar do outro, sentirmos a dor do outro e fazermos algo para minimizarmos essa dor. Não é pela nossa força, não é pelo quanto de conhecimento nós temos, é pelo poder de Jesus. Somente o Espírito Santo pode curar a humanidade. Somente o Senhor pode proteger os nossos filhos. Nós somos intercessores do nosso lar, mas hoje é um dia de posicionamento. Hoje é um dia de posicionamento. E eu quero que você faça dessa canção a sua oração nessa noite.